Estamos aqui para mais um Investigando Aprovados, o episódio onde a gente destrincha o passo a passo de alguém que passou em medicina e foi aluno do Pilares. E hoje eu estou aqui com o. Olá, gente. Me chamo João Garcia. Eu era da turma 7 do Pilares que aprovam. E no SISU desse ano, né? Foi agora fevereiro, eu passei para medicina na UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, aqui do meu estado. Muito bom, cara. E bom, o meu objetivo aqui hoje é entender um pouco mais de como foi toda a tua trajetória, de o que tu fez, o que você mudaria nos seus estudos. E antes até da gente, nós vamos chegar no ponto de falar do estudo em si, do dia da prova, o que tu fez, o que tu não fez. Mas, cara, a primeira pergunta é, de onde veio a vontade para cursar medicina e quando veio? Ah, é uma história até meio longa. Bom, basicamente, eu diria que eu não sou uma daquelas pessoas que sempre quis fazer medicina. Mas foi algo que eu fui criando desejo durante o meu estudo. Então, por exemplo, desde sempre, desde a escola, desde o fundamental, ensino médio, eu sempre fui um cara que gostei muito de exatas, por incrível que pareça. E por conta disso, quase sempre eu pensava em trabalhar com algo relacionado a exatas. Eu pensava até em questão de astrofísica e tal, trabalhar com o espaço, essa questão de enfim, né, estudar os corpos celestes e tudo mais, eu gostava bastante dessa ideia. Só que ao longo desse último ano que eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu pesquisei um pouco mais sobre, digamos que a execução mesmo, ali a área de trabalho do médico, né, de medicina e tudo mais. E isso foi o que me atraiu, entendeu? Até porque essa questão de trabalhar com astrofísica e tudo mais, eu vi até que o mercado de trabalho não me atraiu muito. Mas quando eu fui ver sobre o dia a dia, sobre a profissão em si de médico, eu gostei. Isso aí não é aquela coisa que acho que todo mundo tem assim, meio no ensino médio. Porra, você é astrônomo. Porra, eu curto astronomia. Não é um negócio desse, cara? Bom, pode ter um pouco, né? Eu tinha um pouco do meu pai também. Ele sempre foi meio aficionado, eu também, com essa questão de ficar olhando para o céu de noite e tudo mais. E eu sempre gostava da ideia, né, de trabalhar com isso. Só que me atraiu muito quando eu vi mais sobre como é ser médico em si. Até porque eu sempre fui muito comunicativo, sempre gostei de lidar com pessoas. E eu acho que essa vai ser uma das coisas que eu mais vou gostar quando eu me formar e começar a exercer. É isso uma das coisas que eu mais quero, sabe? Poder realmente ser um médico de excelência que consiga Tu, levar algo bom para você realmente. tu tomou a ideia da medicina, então, no finalzinho, no terceiro ano. Sim, lá pro final já, reta final. Tá. Agora, eu não posso continuar sem se perguntar. Você começou a falar assim do teu pai, que ele olhar o céu e tal. Cara, aquela estante ali, o que tem tanto ali se essa estante é tua, é do teu pai? Na verdade, essa estante é minha e sinto lhe decepcionar, mas não tem nada a ver com astronomia. Na verdade, O que tem aí, cara? HQ. Ah, é história em quadrinhos? Sim, eu gosto muito. Eu sempre fui fissurado nisso. Eu achei que você ia puxar uns livros assim, tipo, não, esse livro aqui foi escrito por Galileu quando ele olhou as luas, um bagulho louco assim. Não, não, não Tu sou já tão leu, intelectual. tu já leu aquele livro do Stephen Hawking? Como que, cara, eu esqueci o nome dele agora. Uma breve história do tempo, tu já leu? Não li. Claro que eu já ouvi falar, mas eu nunca cheguei a ler. Leia. Mas já está no tempo. Tá bom. Você vai Tá curtir esse anotado livro. aqui. Eu li ele até metade, e é engraçado porque eu tinha comprado esse livro, tinha começado, aí eu parei de ler, porque chegou um momento que eu falei, cara, eu tô lendo um monte de coisa que tá, é legal, eu curto, mas eu não tenho tanto tempo pra ficar lendo uma parada que vai ser mais por curiosidade. Então eu passei a ler outras coisas que são mais úteis pro meu dia a dia. A minha namorada chegou bem feliz, assim, comprei uns livros de presente pra ti e tal. Ela me mandou, eu falei Mas, assim, pô, já tenho. E ela me deu de presente esse aí, cara. Eu tenho dois dele. entendi. E é muito bom. Você vai curtir pra caramba esse livro aí. É, Cara, uma das coisas que eu mais gosto de ficar pensando é sobre isso. Até porque a própria questão de eu gostar muito de física, de matemática, essas coisas sempre me atraíram bastante, entendeu? Foi uma das coisas que me fez despertar interesse por isso.
E tu foi bem pra caramba nessa parte no Enem, eu acredito. Foi a minha maior nota, tirando redação, claro, né? Que é a área que mais tem potencial para. Basicamente, é a única possível de você tirar 1.000, né? Então, é a que mais dá para pontuar. Na parte das questões, a minha maior nota foi em matemática. A gente Foi vai a única. falar, a gente vai falar sobre essa parte de matemática. Mas deixa eu me situar. Desculpa, eu não escutei o que você falou. É que eu até com as provas aqui, caso precisasse consultar alguma coisa. Ah, muito bom, cara. Esse aqui é Tá, o do dia. a gente vai chegar, né, nessa parte toda, mas deixa eu te fazer uma pergunta, João. Tu decidiu que tu queria medicina no final do teu terceiro ano, mas que ano foi isso e como foi o teu primeiro Enem, no caso? Olha, te dizer que meu terceiro ano do ensino médio foi ano passado. Eu me formei agora, final desse ano. Formei no Você ensino passou médio. de... Pera, você passou direto do terceirão? Foi, já. Caraca, velho, eu não sabia disso. Foi. Acabei de fazer 18. Tô saindo da escola agora mesmo. Tá, então agora eu fiquei curioso. O que que você fez no primeiro e no segundo? Como que tu era? Ó, no primeiro e no segundo, eu já me dedicava a essa questão de vestibular, estudar e tudo mais, porque aqui no Amazonas, que é o meu estado, tem uma particularidade. Tem, tem duas universidades aqui públicas que são as maiores, que é a UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, que é estadual, e a UFAM, que é a federal. E essas duas universidades, elas têm ingresso seriado, que é aquela prova de acompanhamento que você faz uma no primeiro, uma no segundo, uma no terceiro. E aí no final é acumulativo, né? Você soma os pontos e aí as maiores vão passando. E tu Então, fez, essa é uma vantagem, né? tu fez elas. Exatamente, desde o primeiro. Porque basicamente é que todo mundo que pensa em fazer faculdade praticamente tem que estar antenado e já começar desde o primeiro e bem e tudo mais, porque elas são formas de ingresso que são até um pouco, entre aspas, mais acessíveis do que o Enem em si. São um pouco até mais fáceis. Que é o SIS, o Sistema de Ingresso Seriado, que é o vestibular da UEA, e o PSC, que é o Processo Seletivo Contínuo, que é o da UFAM. E a UEA tem até duas, que tem um macro, que é no terceiro ano, que junta todas as 6 anos de ensino médio. Então, isso é até uma vantagem, porque meio que me deixou ali estudando, de fato, né? Focado em prova, focado em vestibular, desde o começo do ensino médio. Porque ali pega no primeiro, a gente estuda logo todos os assuntos do primeiro, fica o ano todo se dedicando e no final faz uma prova só com os assuntos do primeiro, com o segundo e com o terceiro. Então, meio que eu já tô nessa, por mais que eu tenha focado no Enem ano passado, meio que eu já estava com uma base legal por conta desses ingressos seriados, entendeu? Que eles meio que forçam o estudante ali a sempre estar estudando os assuntos de cada ano do ensino médio que ele está cursando. Isso é muito legal. Porra. E deixa eu te perguntar. Diga. O povo sempre chega pra mim falando, olha, dá pra passar direto do terceirão em medicina numa federal? Aí a gente sempre comenta. Tem povo que passa, tem povo que não passa. A pergunta não é se tem como. A pergunta certa é como que eu posso fazer para fazer parte do grupo de pessoas que passam? Verdade. Me fazem essa pergunta direto, mas agora eu vou passar ela para ti. O que que você acredita que alguém que quer passar direto do terceirão tem que fazer? E depois de tu responder isso, o que tu acredita que a galera que não passa direto do terceirão, então o grupo de pessoas que não passam, e ele logicamente é maior do que o grupo que Uhum. passa, tu acredita que esse povo tem que. É um erro que eles cometem? Eu acho que, assim, até pela experiência que a gente tem aqui, com essa questão desses vestibulares divididos, né, nos 3 anos, acho que uma coisa que eu aconselharia sempre para uma pessoa que, ali desde o começo, que entra nessa questão e já quer passar direto, seja justamente não pegar só o terceiro ano para estudar, entendeu? Eu acho que isso é um vacilo bem grande que muita gente comete. Que a gente fala muito sobre, tipo, dá para passar em engenharia, dá para passar em direito em um ano só? A gente fala muito disso, né? Dá para passar em um ano só? E uma coisa legal que eu acho bacana de frisar é, tipo, por que não abrir um pouco mais o escopo? Se você está no ensino médio e você já está vendo aqueles assuntos que você sabe que vão cair,
não só no Enem, mas em qualquer outro vestibular, basicamente, porque não muda muita coisa. Você já está vendo esses assuntos, né? Já está vendo ali no antes certo. Por que você não pode também logo já basear a sua preparação desde o começo ali no seu ensino médio, se é esse o seu objetivo, passar direto no ensino médio? Porque isso foi basicamente algo que eu acho que me ajudou. Porque quando eu cheguei agora no terceiro ano, eu não tive mais que fazer aquele extensivo, tipo, aquele estudar todos os assuntos da grade. Porque assuntos de primeiro, sei lá, logarítmica, exponencial, citologia, Império Romano, esses assuntos de primeiro, eu já tinha base legal. Assunto de segundo, sei lá, genética, geometria espacial, óptica, ondulatória, eu já tinha a base do segundo. E aí, meio que reparte o esforço e se torna algo bem legal e mais leve de você estudar. Porque, às vezes, sei lá, se você ia estudar 8 horas, 6 horas por dia, você pode estudar um pouco menos se você está estudando num período maior. Né? Claro que em 3 anos você consegue se preparar muito mais do que só em um ano. E eu acho que as pessoas que não conseguem passar direto do ensino médio, eu acho que se devem a dois fatores principais. Primeiro, é se prender nessa questão de tipo, pô, eu quero passar direto do terceiro, estudar só no terceiro, focar só no terceiro, que é muita coisa, né? A gente sabe que o conteúdo do ensino médio ele é bem extenso. E para um ano, muitas pessoas não conseguem concluir toda aquela grade. E também estudar de forma ineficiente, né? Porque dizer que eu mesmo, no meu primeiro ano, lá no começo, quando eu comecei a estudar para vestibular, eu estudava de forma bem ineficiente. Olhando agora parece piada, mas eu, de verdade, eu pegava lá a grade do PSC, inclusive, do vestibular da UFAM, os assuntos de primeiro que ia fazer lá a prova no final do ano. Aí, beleza. Eu anotava tudo, aí eu pegava no Google, ia pesquisar um monte de artigo, um monte de texto, printava aquele monte de artigo. E chegava no final do dia, eu ficava copiando no caderno. Tudo, 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 tudo. Ficava copiando, simplesmente copiando tudo. E, tipo, não fazia questão, não fazia simulado, não fazia revisão. Ah, eu só chegava depois de, sei lá, um mês Tu, mo- estudando todos os assuntos de física. tu montava um material didático. Basicamente isso. Se pegar aqueles meus cadernos, nem sei se ainda tem, e digitalizar tudo, dá para fazer um novo material aí para as escolas públicas usarem, para os alunos do ensino médio. Eu basicamente só copiava tudo assim. E era péssimo, porque... Mas eu não sabia disso. Era péssimo porque claro, né? Você está estudando, está ganhando a teoria, mas você sabe realmente se você aprendeu aquele assunto quando você chega nas questões e vai praticar. E esse era um erro brutal que eu cometia antes. E eu fazia, sei lá, eu pegava uma prova do SIS antiga e fazia ali o bloquinho de química, aquelas 8 questões de química, no final de um mês estudando química, entendeu? E aí meio que eu pensava, pô, beleza, tá suficiente. Aí acertei 6, 7, pô, beleza, tô pronto. E se eu voltasse no tempo hoje, eu faria de forma diferente, com certeza. Eu imagino. Mas é que assim, ó, cara, se me despertou uma parada agora. Primeiro, só uma pergunta antes de eu falar sobre isso. O teu terceirão, ele não foi revisional. Por Não. revisional, eu falo aqueles terceirões que pegam o conteúdo do primeiro e do segundo e colocam tudo num terceiro ano. Não teve isso. Eu revisei um pouco, mas o ano basicamente foi dedicado aos assuntos mais de terceiro, que eu não tinha visto ainda. Você tá ligado que você é, tipo assim, um ponto fora da curva demais, né? Obrigado. Não, cara, é porque assim, ó, o povo que passa direto do terceirão, normalmente, é um terceiro ano, que é um terceiro ano igual a um cursinho. Igual a um cursinho. Em que é o conteúdo do primeiro, do segundo e do terceiro, tudo mesclado e jogado. Tu tinha Entendi. só o conteúdo do terceiro, cara. E você passou Uhum. pelo Enem numa federal em medicina. Mas agora eu tenho mais uma coisa aqui. Velho, tu tinha a cota de escola pública. Tinha. E uma parte, para não dizer quase toda a galera que passa na escola pública, é um povo que fez cursinho, cara. Você Uhum. sabe disso? Sim, sim. Porra, tipo, você tá brigando com aquele povo que fez cursinho e tal.
E, sei lá, uma galera que às vezes tá 3 anos no cursinho, tu ganhou, você passou na frente desse povo. Ah, É, tem, essa tem questão muita. de. Não, tem muita coisa aí tipo assim, ó, tem coisa escondida aí, entendeu? O que que você, cara, fala alguma coisa aí que você fazia no teu estudo, no teu segundo, por exemplo, tu entrou no Pilares só no comecinho do teu terceiro ano, porque Foi. foi turma 7. O que que você fazia no segundo, cara? Quando é que você começou a mudar o teu estudo e o que que você começou a fazer de diferente? Honestamente, eu comecei a fase diferente, estudar de forma realmente eficiente, sempre focado em questões, focado em aquela questão, né? Estudar um pouco de teoria e praticar por conta do Pilates, na verdade. Foi isso que fez eu mudar essa questão de metodologia de estudo. Porque até então, o estudo que eu tinha em casa era muito, digamos que, muito convencional, entendeu? E daquela forma que a gente sabe que não é muito eficiente. Hoje a gente sabe, no caso. E foi justamente por conta do Pilates que eu pude ter contato com uma nova forma, né, com algo que meio que abriu a minha mente e meio que fez eu estudar de uma forma diferente. Mas assim, não mudei tanto no sentido de quantidade, mas sim de qualidade. Por exemplo, o meu estudo não era tantas horas por dia, mas era muito focado naquela questão de, por exemplo, se eu vou assistir uma playlist de zoologia no YouTube, eu pego ali 1 hora, assisto uma parte daquela playlist, normalmente eu assistia acelerado para ganhar mais tempo, e fazia, sei lá, 15 questões daqueles assuntos, daqueles tópicos de zoologia que eu estudei naquele dia. Aí no outro dia, mais 15 pelo menos. Aí no outro dia, mais 15, mais 15, mais 15. E Do aí você pega, mesmo sei lá, de segunda a tópico? sexta. Não, dos tópicos que eu estudei naquele dia. Daquelas aulas ali que eu estudei naquele dia. Tá. E aí, por exemplo, se eu conseguia fazer 12, 13 de 15, aí, pô, beleza, consegui aprender. Se não, eu teria que voltar e tentar fixar de novo, porque as questões que denunciam, né, quando você não aprende um assunto realmente. E isso, no longo prazo, é muito bom, porque não fica um estudo tão pesado por dia. Mas, por exemplo, se você vai pelo menos 15 questões por dia, segunda a sexta, que seja, sem contar fim de semana, fez 15 cada dia, aí você já estudou 75 questões sobre zoologia, e estudando ali, um pouco de cada vez, tendo certeza que você entendeu tudo, toda a teoria que você estudou naquele dia, e passando adiante seguindo o seu ritmo, entendeu? Acho que é importante a gente quebrar um pouco daquele estereótipo de que, pô, para passar em medicina tem que estudar 12 horas por dia, tem que fazer 50 questões por dia, tem que assistir aula 2 horas por dia. Isso não é verdade, né? Porque cada pessoa tem esse ritmo, cada pessoa assimila os assuntos de uma forma diferente. Às vezes nem videoaula é melhor para uma pessoa. Às vezes é videoaula, às vezes é livro, às vezes, enfim. E para mim, essa foi a forma que eu encontrei de ter um estudo que não me cansava tanto por dia, mas que no longo prazo eu sentia que eu fiquei com uma preparação suficiente para os meus objetivos. Tá. Até o teu segundo ano, então, tu fazia aquele modelo de estudo de construir um livro didático ali no caderno, digamos. Uhum. E Tipo como isso. que era mais ou menos tua rotina? Nesses 2 primeiros anos, É. normalmente eu, quando chegava começo de um mês que eu via lá os tópicos de determinada disciplina, eu já printava tudo que eu ia precisar para aquilo, pesquisava lá certinho, tirando print que nem um condenado. E a minha rotina de estudo era bem simples. Normalmente eu pegava 1 hora de noite, ali, por exemplo, de 10 às 11 ou de 10 à meia-noite ali, final da noite, e ficava vendo. Ali durante essas horas aí, ficava copiando. É basicamente isso. Mas a tua. Fora, claro, Não, mas a diga. tua rotina no sentido de tu ia para a escola de manhã? A minha escola era de noite, porque a minha escola que eu estudava, né, que é o Colégio Nossa Senhora do Carmo, ela tem os 3 turnos. Aí de manhã é sexto ao nono, de tarde é primeiro ao quinto do ciclo e de noite é o ensino médio. Então tu Só que estudava à aí noite. só que tinha um ponto importante. É. Nesse ano que eu estava começando a estudar, teve a pandemia. Tá. No meu primeiro ano. E aí isso fez com que eu não estudasse de noite. E aí eu tinha tempo que fosse para me preparar, entendeu?
Mas Dá pra o que parar eu, nas aulas e não é essa obrigação. o que eu digo por rotina, no sentido de é, que horas mais ou menos. Agora vamos tratar do teu terceiro, no caso. Tu ia para a escola à noite, que horas mais ou menos tu acordava, o que que tu fazia além de estudar, quanto tempo mais ou menos tu estudava? Isso que eu quero entender um pouco melhor. Eu nunca gostei muito de acordar cedo. Então, normalmente era coisa de, sei lá, mais 8 horas, quando eu podia, era de 8 para lá. E aí eu gostava de treinar de manhã também, fazer academia, ainda faço de manhã, é algo que eu sempre gostei, desde quando eu comecei a fazer, gostava bastante. Chegava em casa, almoçava. De tarde era o momento que eu tirava para fazer o meu estudo. Por exemplo, sei lá, hoje de 2 às 3 eu vou assistir teoria. Aí, essa 1 hora era dedicada só a assistir a videoaulas. E, claro, sempre tem os professores que são muito bons, gratuitos, né? Tanto que, por exemplo, eu não tinha cursinho pago online, né? E na própria internet, no próprio YouTube, dá pra você encontrar grandes aulas, né? O que eu sempre faço propaganda gratuita, não tem problema nenhum, é do professor Guilherme Goulart, de Biologia. Fantástico. Nossa, fantástico. E aí chegava, na minha primeira parte de estudo era assistir a só 1 hora, que na verdade eram duas, porque eu assistia em velocidade acelerada. Isso é muito bacana no longo prazo, né? Porque às vezes um assunto que você vai estudar em um mês, você estuda em 15 dias só. Então, isso aí multiplica nosso tempo. Assistia essa 1 hora, e aí ele, quando batia 3 horas da tarde, eu ia fazer as questões. Pegava pelo menos 15 questões de bancas variadas. Várias bancas, várias bancas. Onde tu Vez ou outra encontrava até. as questões? Bom, nas matérias em geral, eu tenho duas plataformas que eu gosto bastante, que é a estuda.com, tem website, tem aplicativo, e a Q Concursos, que é um aplicativo. Não sei se tem website, mas a Q Concursos é a minha favorita, porque ela te permite filtrar direitinho ali, por exemplo, continuando naquele exemplo de zoologia. Se eu estudei só Platomintos e nematomintos, você pode filtrar exatamente ali os filos que você estudou naquele dia. E aí para as questões. E aí eu fazia de bancas variadas, né? Vez ou outra eu até encontrava, né, no meio das questões as bancas do CIS e do PSC, que eu falei lá no começo, né, as bancas daqui. E era isso, basicamente. Chegando no final, eu via quais questões eu tinha acertado e eu dava como satisfatório, eu dava como eu tinha aprendido realmente, se eu fazia, sei lá, pelo menos umas 12. 12, 13, 14, 15, pô, beleza. E aí eu posso passar para o próximo ponto tranquilo. Depois disso, eu ficava, sei lá, assistindo TV, me arrumava para aula e ia. É isso. Tá, então, cara, é que isso tá tipo assim, ó, pá, pra mim, que você estudava, tipo, um tópico por dia, mais ou menos? É, dependia do que ia caber naquela 1 hora. Por exemplo, eu gostava de assistir em playlists, né, os assuntos. E aí, por exemplo, sei lá, vou pegar 2 horas de conteúdo aqui, que eu vou condensar naquela minha 1 hora de teoria. E aí via, sei lá, pô, aqui vai caber esse tópico, esse tópico, esse tópico, esse tópico. E aí eu Mas, já sabia direitinho. mas no caso, então, dava mais ou menos uma hora de você vendo aula e mais o tempo de fazer algumas questões, tipo, 20 questões no máximo. Exatamente. Não era nada, tipo, exaustivo, né? Pegar Mas o que que 5, te 6 davam, mas o que que te davam quando você era criança, cara? Eu acho que dava um preguiça, porque eu não me imagino estudando muito mais do que isso. Eu não me imagino Davam, estudando. davam o quê? Dava um preguiça, porque eu me considero um estudante bem preguiçoso. Porra! Só pode, cara. Meu Deus. E aí, assim, ó, esse conteúdo era diferente do conteúdo da escola. Sim. Tu pegava Porque, rápido as paradas? sim, honestamente, poucos são os assuntos, assim, eu posso contar no dedo que demorei muito ou que eu cheguei a não aprender. Tipo, tentar várias vezes não aprender. Eu acho que os que se encaixam são, sei lá, estequiometria, nunca me entrou direito na cabeça. Sei lá, O que mais? função logarítmica e funções trigonométricas, tem aquele gráfico senoide e tal. Essa também nunca tinha direito na minha cabeça. Mas, Tá. em geral,
praticamente todos os outros eu ia pegando legal, entendeu? E isso desde a escola. Eu sempre gostei bastante de ter esse momento de estudo e não tinha tanta dificuldade. Até porque aqueles assuntos que a galera mais sofre, né, que é tipo, sei lá, equação de segundo grau, matemática, que a gente estuda lá no nono ano do fundamental, pô, eu sempre peguei rápido. E gostar de exatas eu acho que foi uma vantagem pra mim. Que loucura, cara. Função trigonométrica é um negócio que você tem dificuldade. Tipo, se eu falar pra ti assim, ó, É, tipo, se eu te cantar uma função y igual a duas vezes seno de x, você consegue imaginar como seria o gráfico? eu só sei que é um vai e vem e não sei nada sobre as coordenadas, não sei nada. Sério? Infelizmente, eu não sei nada. Tem até, tem até uma história com esse assunto que no meu primeiro CIS, aquele ingresso seriado da UEA, que eu falei no começo, tava lá, na lista funções trigonométricas. E era uma prova que ia ser de tarde. E olha só que coisa. Tinha tentado um monte de vezes, não tinha aprendido esse. Claro, não aprendi até hoje, né? Esse assunto. E na manhã, literalmente na manhã ali, eu peguei, assisti uma videoaula, tentei fazer umas questões. E eu guardei ali os macetezinhos. Enfim, chegou que caiu umas 3 questões na prova disso. E eu consegui pontuar. E depois simplesmente esqueci, porque não ficou na minha cabeça. Foi só um estudo para aquele dia ali da prova e depois nunca Não mais criou, voltei a. não criou uma marca evidente, cara. Exatamente. E olha só, era no meu primeiro ano, que meu estudo ainda não era eficiente. Então, Não, certamente, se eu tivesse estudado de uma forma melhor, eu poderia ter tido um resultado mais bacana. Entendeu? não tinha os 3Ds da aprendizagem nucleares. Cara, Exatamente. eu, eu fiquei impressionado com não apenas a conquista que tu teve, mas o que tu traçou para conseguir ela. E olhando daqui, talvez alguém escutando também, caraca, porra, moleque brilhante, o cara passou direto do terceirão, vindo de uma escola que não era particular, porra. Mas onde foi? Onde a pedra apertava, cara? Onde foi algum momento que talvez você chegou a falar, pô, não vai dar? O que que tu mais enfrentava, assim, de dificuldade nesse sentido? Teve algum momento? É, teve um momento que não foi exatamente sobre, por exemplo, eu tentar estudar e não aprender os assuntos. Mas teve um momento de dificuldade nessa relação a vestibular, que foi justamente no meu último CIS que eu ia fazer da UEA, que a minha nota no primeiro ano tinha sido boa, muito boa, bacana. A minha nota no segundo ano tinha sido melhor ainda, consegui me superar. E no terceiro ano eu estava bem mais seguro, né? Porque eu já estava com um método de estudo bacana, estava assimilando direitinho os conteúdos. Inclusive, até hoje, meu ano favorito, com certeza é o terceiro. Eu acho que os assuntos são os melhores. E fiz lá a prova, estava confiante e tudo mais. E aí eu descobri que eu tinha cometido um erro na minha inscrição, na hora de fazer ali no site, fazer ali como se fosse a matrícula para fazer a prova. Eu me coloquei ali num grupo que era errado, que não era exatamente errado, como se eu não tivesse direito àquele grupo ali. Só que ele era um grupo mais concorrido, que era o grupo que incluía a capital, e eu era do interior. Então, automaticamente, tipo, se você está estudando com base nas notas de corte ali do interior e, pá, do nada você vai já disputar com a capital, é uma diferença absurda. Ainda mais nos cursos concorridos, como que eu queria. Isso me deu uma derrubada tremenda. Eu fiquei tipo, caraca, eu construí um primeiro ano legal, um segundo ano legal, cheguei lá no terceiro e, putz, é como se simplesmente nada tivesse valido a pena, entendeu? E era como se fosse uma aprovação ali que eu tinha certeza, né, que estava tranquila e tudo mais. Então, esse eu acho que foi um momento de dificuldade, porque isso tudo, inclusive a prova, né, o vestibular em si, foi antes do Enem. E aí, quando eu me dei conta disso, né, desse erro que eu tinha cometido, foi quando eu parei de chorar e vi, cara, eu simplesmente tenho que me dedicar no Enem agora. E ponto. É a minha chance.
E eu acho que essa foi a virada de chave, porque aquele momento ali eu fiquei sem chão. É como se toda aquela certeza, aquela nota lá no vestibular que eu me apegava, ela não me dava mais segurança nenhuma. E eu não tinha mais certeza que eu ia passar direto. Então, ali foi um momento que foi um divisor de águas, porque ou eu teria me perdido completamente, me desconcentrado para sempre, ou teria sido como foi. Foi eu sentei na cadeira e pensei, agora eu tenho que me focar no Enem. E vou botar para revisar, botar para fazer aulão, e deu certo. Então, a base eu já tinha estudado todos os conteúdos, e eu ia fazer o Enem até por bobeira, assim, porque eu estava seguro já no vestibular. Mas foi o que me fez realmente fazer a prova séria, de eu chegar ali no dia, olhar para a prova, eu olhei para o caderno de questão e falei, cara, é, você não tem nada a ver com o que aconteceu, mas eu vou descontar em você o que aconteceu. E foi Muito, difícil, deu certo. muito bom, cara. Porra, é engraçado que eu falo, às vezes o povo vem e comenta assim, eu vou prestar tal prova, ou vou estudar para tal prova, e eu falo, cara, a pessoa que aprende muito bem os conteúdos de ponta a ponta do ensino médio, ela passa em qualquer prova. Que Sim. qualquer prova cobra conteúdo do ensino médio. Uhum. A maneira como cobra é diferente, óbvio. O Enem vai cobrar é, funções, você mencionou função de segundo grau, por exemplo, muito diferente de uma prova de vestibular, que vai cobrar a Uhum. função, vai te dar o vértice, vai falar, ache tal coisa. O Enem vai te contar uma história sobre um escultor que ia fazer uma abóbada, um bagulho louco numa igreja, ele queria saber, sabe? A maneira de cobrar é diferente, mas o CERN é o mesmo, é conteúdo do ensino médio. Então, cara, para mim isso é o maior exemplo do que eu sempre falo para os alunos do Pilares. O básico bem feito funciona, não bitola. Uhum. A pessoa esquece do básico bem feito. E ela quer encher o estudo dela de um monte de coisa. Eu vou te fazer uma pergunta que talvez vai incomodar alguém escutando, ou incomodaria muito uma pessoa que talvez já fez 10 mil anos de provas antigas do Enem e ainda não passou. Mas tu fez os 10 últimos anos de provas antigas do Enem? Não, né? Olha, não fiz tudo, pra ser sincero. Eu Cara, acho que eu fiz os últimos 4, por aí, eu acho. Esses dias uma guria chegou pra mim numa caixinha no Insta lá, e ela mandou Madeira, eu tô desesperada. Que porra, eu fiz tudo. Aí ela quer o vestibular da Federal aqui. Ah, E o vestibular vai da ficar, Federal tem algumas outras provas adjacentes. Então, essa entendi. guria, ela tinha feito as próprias provas do vestibular e todas as outras provas adjacentes, cara. E ela me mandou assim: Nossa. porra, eu fiz tudo isso e eu ainda não passei, o que que eu faço agora? Num sentido de, porra, parece que eu fiz tudo que tinha para fazer errado. Uhum. A, o mais alto nível de requinte, tem a frase que fala: o mais alto nível de requinte está no básico. É uma E o boa básico frase. é aprender os conteúdos do ensino médio. E aí Uhum. tá você, um cara que não fez os últimos 10 anos, aprovado em medicina. E, cara, se tu for assim, ó, a quantidade de pessoas que fazem tudo que é. A pessoa faz todas as provas do Enem, aí ela não contente, ela pega todos os PPL, não contente, ela vai lá e mete mais simulado do Somo e simulados do Bernoulli, simulados. No... Ela faz tudo isso, cara. Só que ela esquece do básico bem feito, que é o que você vinha fazendo desde o primeiro ano do ensino médio. Isso é muito foda, cara. Tipo assim, ó, se eu te perguntar lá dos conteúdos do primeiro, célula Uhum. em biologia, você pega em física a parte de energia, tu sabe isso aí de cor e salteado, não sabe? A grande maioria dos assuntos eu sei, até hoje. Pois A é. grande maioria. Aquela questão de, principalmente cinemática, dinâmica, aquele comecinho meio da física, que a gente está primeiras aulas ali no colégio, tu vai estudar aí, sorvetão que falam aí. Aquele básico ali todo, básico de
investigação científica em biologia, aí em química. Química eu sou um pouco mais suspeito de já falar, porque a química do primeiro ano nunca me apeteceu muito. Mas, tipo, história, geografia. Pô, aquela parte de geografia física do primeiro ano sempre foi a minha favorita. Questão de clima, vegetação, relevo. Sempre gostei disso. Então, a base de tudo, de todos os anos, ainda tenho na mente. Tanto que, principalmente de exatos. Às vezes eu pego uma questão para fazer, aí, pô, lembro desse assunto. Até nisso entra até a questão da qualidade dos professores mesmo, né? Não é só mérito do aluno. Às vezes aqui tem um professor que ele destrincha lá e é um divisor de águas. Eu sempre falo de um professor meu que mudou muita coisa assim, fixou coisa na minha cabeça até hoje, que é o meu professor Ivaí Farias, de matemática. Ele era meu professor no nono ano, não era nem no ensino médio. Mas os assuntos de nono ano de matemática eu sei completamente até hoje. Sabe, pedir para fazer qualquer parábola eu vou saber, calcular qualquer questão de trigonometria eu vou conseguir. Porque é a questão de você aprender daquela forma certa. Você falou de simulado, né? Muita gente faz muitos simulados, mas não sabe direito como usar os simulados a favor. Né? Não adianta eu pegar, sei lá, as 40 provas do Enem, que nem tem tanto assim, e fazer, e, por exemplo, não corrigir da forma adequada, não ver esse tipo, pô, eu errei tantas questões aqui em humanas. Aí, puta, por que que eu cometi todos esses erros? Deixa eu ver aqui, qual é o meu erro? Onde eu errei? Eu errei assim, tal, 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 beleza. Aí, pô, mas no enunciado diz isso aqui, eu não prestei atenção. Aí, vou anotar aqui, deixa eu ver, revisar depois. É a questão de você mais, a parte mais importante do simulado é quando você vai pegar os erros para revisar, do que a parte de fazer em si. Claro que você vai fazer um simulado sério mesmo, entra a questão de administrar o tempo, cansaço, organizar a estratégia de prova, tudo isso é muito importante, claro. Mas na questão de revisão e fixação dos assuntos, você pode fazer 5 simulados no ano, que sejam bem feitos, pode te dar já um resultado suficiente. Isso é um divisor de águas mesmo. Você tinha de macete para assuntos assim, cara, e sacadas que tu pegou de alguns conteúdos que você nunca mais esqueceu nesse sentido aí. Vou te dar um exemplo. De... Física. Uhum. Eu tenho uma força, digamos que isso aqui fosse um objeto. Eu pego uma corda e eu vou puxar ele na diagonal, ó. Eu tô puxando ele na diagonal. Cara, na minha época de ensino médio, isso faz um bom tempo. Eu tinha um professor que ele falava pra mim, engraçado que você falou o nome e sobrenome, cara. Eu lembro do nome e sobrenome de um professor de física meu também. Chamava José Hernani Bender. Uhum. Esse cara sempre falava o seguinte: força fora dos eixos, tu nunca deixa. Tu nunca deixa uma força fora dos eixos. Os eixos que ele falava eram o eixo X, Y. Aham. No plano cartesiano que a gente aprende, que o Descartes inventou. Logo, se eu tenho uma força na diagonal, Uhum. essa força só é na diagonal porque ela tem uma componente para o lado e para cima. Exatamente. Aí tu pegava a componente para cima e a componente para o lado aqui, ó. Em vez de ser um desenho assim, como que eu posso fazer ele? Um desenho assim, ó. Em vez de ser um desenho assim, você só faz essa jogada aqui, ó. Tu inverte, ó. Tá, Ai, um vira um triângulo. triângulo, cara. Se vira um triângulo, a força para cima, ó, a força para cima é o cateto oposto. Tu pega o ângulo aqui, você fala que o seno desse ângulo é igual a força para cima sobre a força na diagonal. E aí você Uhum. decompõe lá e tal. Sim, sim. Isso é um exemplo, cara. Se for... Porra, é coisa lá do primeiro ano. E o meu primeiro ano foi há muito tempo antes da pandemia. E eu Aham. nunca mais esqueci, cara. Porque normalmente, quando tem coisas que tu aprende dessa forma, você não esquece mesmo. Aí, óbvio, a gente fala no Pilares lá sobre a marca evidente, mas tem coisas que você até não precisa, ou melhor, está sendo aplicado os 3Ds aprendizagem, mas pelo professor. O professor fez a parte do de diferente ali no caso. O que que você tem de coisa assim, cara, que tu lembra? Deixa eu ver. Veio na mente agora uma. Eu vou fazer propaganda do professor Guilherme de novo. Vai Tem lá. que me ensinar se ele ver esse vídeo.
É, ela é uma aula sobre relações ecológicas, de biologia. É ecologia, né? Conteúdo do terceiro. E uma coisa legal que eu vi nessa aula, que a mim é uma das melhores aulas que tem no canal dele, é que se você pega um livro didático sobre relações ecológicas, ali tópico de relações ecológicas, aí normalmente você vai primeiro as harmônicas, depois as desarmônicas, depois as específicas, intraespecíficas, enfim. E a organização que ele fez para dar essa videoaula é uma que eu nunca tinha visto, é muito legal, que é agrupar em relações ecológicas de agrupamento, relações ecológicas de recursos e relações ecológicas de, de benefícios, se eu não me engano. É, e esses três agrupamentos, né? Que eu lembro direitinho dos agrupamentos de agrupamento e o de recursos. E o terceiro lá, que eu não lembro muito bem. Mas essas três organizações, elas deixam o assunto muito fácil de entender. Porque se você entende que as relações ecológicas estão ali juntas, nas relações de agrupamento, aí facilmente você vai destrinchar quais são as de colônia, por exemplo, quais são as de mutualismo, quais são as de protocooperação, que são aquelas relações em que os seres estão juntos de alguma forma, né? Ou então, se você vai pegar vias de recurso, aí também é muito fácil de entender, porque na herbivoria tem um animal querendo recurso e ele vai ingerir um vegetal. No predatismo também é disputa por recursos, né? Inclusive, o predatismo é a única que ela é desarmônica para ambas as partes, né? É sempre interessante isso. Ou qualquer outra relação de recurso. Até, por exemplo, o próprio parasitismo também é uma relação e aí dá para fazer links, por exemplo. Pô, o parasitismo ele também é um agrupamento, mas ele também é de recurso. Então fica legal de entender porque fica algo harmônico, né? As relações ecológicas é um assunto meio decoreba, mas tendo essa visão por trás fica muito mais fácil de entender. E aí se você vê lá no meio da prova, rapidamente dá para lembrar, entender qual é a relação e ver quais são as que se aplicam, por exemplo, naquele gráfico que a questão deu das populações ou naquele texto que a questão deu. Isso é muito bacana. E é quando você realmente entende o assunto. Isso é legal. Cara, tem um negócio em ti que, às vezes, quando o povo tá um pouco mais avançado nos estudos, eles começam a falar que ver aula não é importante. Hum. Já viu isso aí? Já ouvi falar. O que você acha disso? É uma pergunta meio polêmica, né? É, Mas eu acho que eu acho que as aulas elas sempre vão ter importância ao longo da preparação. Eu acho que ela pode variar de importância, dependendo do seu grau de estudo. Mas eu acho que ela nunca deixa de ser importante. Porque, por exemplo, claro, a menos que você seja um gênio, tipo, assistiu uma aula ali de 10 minutos e beleza, nunca mais vai esquecer pro resto da vida, porque é, sei lá, 0,001% das pessoas que existem no mundo. Se você está no começo da preparação, a aula tem uma importância máxima, porque não tem como você fazer questão, não tem como você tentar acertar aquele assunto sem conhecer a teoria, óbvio. Ao longo da preparação, ela continua sendo importante, porque se você continuar fazendo as questões, vão aparecendo outros assuntos. E, por exemplo, às vezes uma questão que é de um assunto X, lá no enunciado ele mencionou um outro assunto que, opa, peraí, eu não tenho clareza sobre isso. Não estava lá na grade curricular do meu vestibular, mas está aqui, eu preciso desse conhecimento. E você vai buscar lá nas aulas de novo. E no nível avançado de estudo, eu acredito que a importância da aula, principalmente no âmbito de revisão, né? Porque avançado eu quero dizer como se você já estudou tudo, é ao longo da sua jornada de simulados. Porque dificilmente você vai ficar gabaritando todos os simulados. E sempre que você erra uma questão no vestibular, lá no simulado daquele vestibular específico, seria tolice se você simplesmente visse o erro e, beleza, vou ignorar. Então, é importante, às vezes, você ver a aula uma, duas, três vezes que seja. Por exemplo, tem aula, às vezes, até playlist no YouTube sobre determinado assunto.
que eu vi lá no começo do terceiro ano, aí eu vi lá no meio do ano para relembrar, aí, pô, tá chegando aqui o anime, fazer um extensivão aqui para eu revisar. Voltei a assistir a aula de novo, sabe? Eu acho que você não tem que ter preconceito ou aí, pô, se achar burro porque tá vendo a aula pela quinta vez. Na Cara, verdade, você só tá... é que assim, ó, o que acontece, e eu vi isso em ti, o povo assiste a aula e tem uma galera que divide o estudo entre estudo ativo e estudo passivo. Uhum, E eles encaixam aulas como estudo passivo, no sentido de que você não aprende tanto. Isso é a entendi. maior loucura que existe. A pessoa pode aprender muito mais assistindo a uma aula do que fazendo questões ou simulados. Uhum. Desde que ela assista a aula da forma como você assistia. Talvez você nem tinha parado para pensar nisso, mas eu daqui consigo ver. Sabe qual a palavra que eu escrevi aqui que Hum. descreve a maneira como você assistia às aulas? Hum. Encanto. Cara, tu consegue lembrar de algo que o Prof. Gui falou numa aula. E tu chega pra mim aqui, tu fala, porra, eu vou fazer uma propaganda aqui, pô, vou falar do professor, pô, tinha um professor pra mim que é... Cara, eu consigo ver você assim, ó, você colocando pra assistir aula assim, ó, encantado, bicho. Você, tipo, caralho, isso é muito massa. As aulas que você assistia lá no nono ano do teu professor falando de trigonometria, entendeu? Então, essa palavra, cara, é a própria ideia dos 3Ds lá, do dente divertido, mano. Tu tinha É esse verdade. tanto ao assistir a aula e talvez você nunca tinha se tocado disso. Pra tu lembrar, cara, pra tu lembrar do que um professor, da forma como ele agrupou as relações ecológicas, alguma coisa tinha no momento que você assistia. Então, É, tu vê como quando a galera coloca a aula como estudo passivo, eles estão fazendo a maior idiotice possível. Porque só é passivo se você escolher que seja passivo. Se você quiser que seja um bagulho que tu aproveita, pô. Se tu quiser que seja um bagulho que você vai aprender, basta ter o que você tinha. Basta fazer isso na hora de assistir uma aula. Que tu vai lembrar, que tu vai aprender. Sabe? Então, cara, isso é muito massa, velho. E tinha uma outra coisa. Tu nem falou, mas eu consigo saber que isso aconteceu. Quando você ia ver hum. aula, pelo fato de tu não ter cursinho, ver no YouTube, tu acabava indo de professor para professor até encontrando os que tu mais te adaptava. E certamente, para algumas aulas, às vezes, tu até via diferentes professores falando o mesmo tópico, para Uhum. complementar. E tu tinha uma curiosidade para ir ver outras coisas além de apenas aquele óbvio. Tô certo? Sim, isso é verdade. Eu acho que é importante de... Qualquer aluno é importante fazer isso. Por exemplo, né, eu mencionei que eu não tinha os cursinhos online, porque quando eu tenho curso online, às vezes dá até para você assinar um curso X ou um curso Y, por conta da sua afinidade, que você conhece alguns professores ali, e você sabe que vai conseguir entender os assuntos melhor com ele, né? Tem alguns que são famosos por aí, e fazem parte de alguns cursinhos, e o pessoal leva em conta isso para assinar. E eu acho que não tem nada de errado nisso. É a mesma coisa se você está rolando no YouTube, vendo várias aulas de um determinado assunto, até encontrar um professor que tenha afinidade. Por exemplo, sobre isso, sobre essa questão do cursinho, eu fiz ao longo do ensino médio, aqui na minha cidade, um curso presencial que ele era dividido, ele era focado direitinho ali nessa divisão dos sistemas seriados, né? Porque como ele era presencial, ou seja, era só a galera aqui da cidade, né, que é uma cidade de interior, o foco de praticamente todo mundo era esses ingressos seriados. Então, a coisa mais comum em curso presencial daqui é você ter a turma de primeira, a turma de segunda e a turma de terceira. E no curso presencial, essa questão de você ter afinidade com o professor, ela é mais limitada, né? E ainda assim, eu não posso deixar de mencionar aqui alguns professores que eram do curso ou que eu vi na escola, que foram, pô, fundamentais para a minha formação também.
A gente fala, às vezes, muito mal de professor de escola pública, de, não sei o quê, não presta, não sei o quê, né? Aluno adora falar mal de professor, mas, pô, não posso deixar de destacar o professor Ivaí de matemática, que dava aula para mim no colégio, o professor Francisco Dias, que dava aula para mim de redação, literatura, língua portuguesa, que eu conheci ali no curso presencial. Meu professor Jackson Barros, que eu conheci ali na escola pública também de história. Pô, o professor Jackson Barros era simplesmente fantástico, sabe? Um professor de história que eles falam dos assuntos que aconteceram, contextualiza, e para você ter um senso crítico, você fica realmente engajado com aquilo. Você fica revoltado com o Holocausto, aí você fica impressionado com, sei lá, com o Alexandre o Grande na conquista da Europa ali, sabe? É um tipo de professor que realmente é como se as aulas virassem entretenimento. Eu acho que isso é importante, você citou. Se você está ali, até se você não tem cursinho online, como era o meu caso, só tem o conteúdo de YouTube, só tem os conteúdos gratuitos da internet, dá muito bem para você fazer isso. Encontrar aqueles professores que vão tornar a aula, como você falou, encantadoras para você. Que vai deixar de ser ali só uma parte obrigatória do estudo e vai se tornar quase como se fosse um entretenimento. Quase como se uma playlist virasse uma série, por exemplo. E isso se aplica a todas as matérias, né? Um cara que realmente ele fazia com que as aulas fossem divertidas, que eu conheci no YouTube, é um professor de física, que foi Uau. até aquele professor que fizeram um meme do ar-condicionado, Porra, tem aquele meme do... o professor Otávio, cara, eu sou fã desse cara. Cara, o meu sonho era ter, ser um daqueles alunos ali na sala de aula, tendo uma aula com ele no ensino médio. Cara, fantástico. O professor Octávio realmente fazia aula sem entretenimento. Ele deu, E ele deu funcionava. aula no presencial para uma aluna da turma 9 que passou em medicina. Sério? Ele dava aula no cursinho. Ele é daí? Aham. Bom, agora eu tô em Ah, Curitiba. Não, é que agora eu tô em Curitiba, mas no caso ele é daqui de Santa Catarina, digamos, porque eu sou de Santa Catarina. Eu tô em sim, Curitiba agora, mas ele é de Santa Catarina, cara. entendi. Ele dava aula em Floripa e depois ele se mudou pro Oeste e tal. Mas, cara, eu cheguei a notar o que você falou. A aluna adora falar mal de professor, cara. Isso é uma verdade. Eu diria que é um mau aluno, viu? Não é o aluno, é um mau aluno adora falar mal de professor. Assim, eu não vou julgar completamente, porque para você ter encanto em falar de professor, é aquela questão de realmente aquela metodologia dele ali te pegou. Então, eu acho que, claro, que tem 1 milhão de professores com 1 milhão de metodologias diferentes e mais ainda alunos que vão ter uma afinidade diferente com cada professor. Então, claro que você não vai ter, tipo, por exemplo, que eu tenho apreço até hoje pelo professor Jackson de História, eu não vou ter por todos os professores de História que têm aquela metodologia que me pegou de forma pessoal. Mas pode ter que seja para o meu colega. Ele poderia se encantar com a aula de outro professor de História. E eu acho que isso é legal. Essa questão de falar mal de professor, é você ter a noção de que o próprio estudo, a própria forma de assimilar conteúdos é muito pessoal. E você tem que ter respeito por cada metodologia, tem que ter respeito pela forma como cada aula encanta ou deixa de encantar um aluno. Assim como aqueles professores que você gosta, seja no colégio, seja no curso presencial, no curso online ou no YouTube, te encantam também. E isso varia de pessoa para pessoa. Aí é uma treta louca, né? Porque tem o próprio lance de. Tem professores, sim, que eles não fazem um certo esforço para tornar aquilo mais encantador, na mesma medida que eles deixam de ter vontade para fazer com que aquilo seja mais interessante, porque os próprios alunos não dão a devida importância. Então, Uhum. Sim. nunca vai, não tem como se chegar a uma conclusão de quem é o certo e quem é o errado na história. Mas agora, João, deixa eu te perguntar, cara. Eu te perguntei sobre macete ali e tal, você falou de biologia, cara. Eu achei muito interessante. Eu queria saber mais. Tem mais algum que tu lembra? Hum, tem, lembrei aqui. Fala. Macete de física, quando eu estudei hidrostática. Era meu professor Wanderson. Professor Wanderson, eu conheci ele no presencial. Era a primeira aula de hidrostática, se eu não me engano, do ano. E
Ele até fez um discurso lá para falar, tipo, caraca, esse vestibular aqui zoou a galera do primeiro ano, porque nem tem a gravitação universal e tem a hidrostática, que é muito menos importante. Ele ficou bagunçando lá, tava revoltado. Mas eu lembro que o macete é que ele chegou aqui perto da parede para explicar o conceito de densidade do composto. E aí ele falou de ele colocar um pingo d'água na parede. Aí você vê, ele perguntou, se eu colocar um pingo d'água aqui, vai cair ou vai ficar? E aí todo mundo falando, pô, vai cair, vai escorrer pela parede, obviamente. Aí falou, ah, tá, beleza. Se eu pegar a geleia e colocar aqui, vai cair? Aí a gente ficou Se assim, pegar o pô, não vai quê? cair. Uma geleia, sei lá. Tá. Aí, vai cair ou não? Aí a gente já fica meio em dúvida, né? Tipo, pô, vai cair, só que claro que muito menos, né? Porque é muito mais denso. E aí ele falou, densidade é isso. É basicamente você ver. Quanto mais aquele composto fixa na parede e não escorre como água, significa que ele vai ser mais denso. Isso é a densidade de cada composto. E aí, pô, muito fácil de entender dessa forma. É ali, às vezes, uma questão conceitual, você consegue matar só por esse ponto de vista, porque você visualiza ali na prática o que torna, qual é a característica de um corpo mais denso e de um corpo menos denso. E claro, né, aí entra a questão de fórmula e tudo mais. Mas entender o conceito de densidade, às vezes é o que basta para acertar uma questão de conceito, que tem muito no Enem, inclusive, diga-se de passagem. Eu fiquei curioso. Ele não tá falando de viscosidade, será? Não foi o termo que ele usou, mas a gente estava introduzindo o assunto, né? Então, talvez É, ele quisesse falar de forma mais simples e tudo mais. tá. Ô, você sabe por que o balão de ar quente sobe? Mas, gente, é por conta do interior dele. O interior dele em relação ao meio externo, né? É a diferença que existe. De quê? Densidade, pressão, No caso, o menos denso sobe. sim. Por quê? Não sei. Deixar essa pulga atrás da orelha. Não tem. É que o povo. Não, eu puxei essa pergunta porque você falou de densidade. O povo tende a acreditar que a densidade é a resposta. Porque tem aquele lance que se tem uma piscina d'água, se tu coloca algo menos denso do que a água, boia mais denso do que a água afunda. E aí, quando a gente pega um balão de ar quente, aqueles balão que o povo sobe na cestinha assim e sobe, que o padre do balão morreu lá, aquela treta toda. Toda vez que você pergunta por quê que o balão sobe, a galera fala assim, que é menos denso. Eu pergunto, por que que o menos denso sobe? E aí o povo não sabe responder. Tem a ver com empuxo. Ah, entendi. Isso aí também é de hidrostática, É, o princípio de ar onde a Arquimedes. gente está, a gente sofre empuxo do ar também. Empuxa aquela parada, quando você coloca uma bola de futebol, por exemplo, dentro da piscina, a piscina empurra de volta. E a galera pensa que isso só tem na água, mas isso tem no ar também. O ar, nesse exato instante, ele tá nos empurrando para cima. É porque o ar e os líquidos são fluidos, né? Isso Essa é a é, questão dos fluidos. empuxo é uma característica de fluido. E fluido é líquido e gasoso. E a Sim. galera pensa que é só líquido. Acho que é porque quando chegar no segundo ano, aí tem o nome do assunto lá. Estudo dos gases. Aí, tipo, automaticamente desconecta, como se fosse desconectando os gases e líquidos, né? É, Ah, a gente, isso que... a gente aprende todo o lance eu lembro da prensa hidráulica, que você, tipo, pega um negocinho pequeno, empurra e aí ergue um carro do outro Esse lado. é o princípio de Pascal, né? É. Cara, Princípio de você Pascal. estudava esses conteúdos do primeiro e do segundo? Era tudo pela internet? Porque em algum momento você falou sobre livro, eu fiquei de perguntar, tu usou livro, alguma coisa nesse sentido, ou não? Livros? Não usei. Era Apos... sempre através da internet.
Até Apostila, quando algo era assim, não usou nada. Não, até quando era texto, eram artigos da internet, não eram livros em si. Mas esse cursinho que tu fazia tinha material físico? Não, não tinha. Era só aula lá. Era só aula e eles passavam pelo WhatsApp, simulado e tudo mais. Mas a apostila, exatamente não. Caraca, que loucura. Quantos É, habitantes tem quantos habitantes tem a tua cidade? quantos anos tem a cidade? Não, habitantes. Ah, é um pouco mais de 100 mil habitantes. Ah, então não é interior, cara. É porque meio que aqui, a Manaus é a capital do estado, né? E aí aqui a gente, Parintins, e, enfim, toda que é a minha cidade, todas as outras cidades elas são chamadas de cidades do interior. Só que, por exemplo, aqui quando a gente mora em Parintins, às vezes a gente diz, pô, bora viajar pro interior, que é tipo, é como se fosse o interior do interior. São comunidades com bem menos habitantes e tudo mais. E tem esse fenômeno aqui, como é aqui tem a questão do Rio Amazonas e tudo mais. Tem várias comunidades que tem por aqui e aí tem esse fenômeno, entendeu? É como se a gente vivesse no interior e estivesse aí no interior do interior. É, mas é porque da forma como você falou, eu pensei, caraca, ele mora numa cidade com 20 mil habitantes, porra, o cara é tipo assim, ó, o cara ia Não, não. pro cursinho de carroça, cara, de cavalo, porra, não é tão interior não, 100 mil, a minha cidade tinha 100 mil, cara, Qual era? não, a cidade que eu morava era Lages, onde eu nasci, Hum. lá em Santa Catarina, mas é que da forma como tu falou, eu pensei que era muito interior, mas não é interior não, pô, 100 mil é coisa pra caramba. Na verdade, Parintins é a segunda maior cidade do nosso estado. Ela é, ela é bem conhecida até por conta do. Tem um festival folclórico aqui na nossa cidade. E aí, não sei se você já ouviu falar, Não, mas Pro- não, é o festival provavelmente folclórico. não. Pesquisando no Google depois. O Festival quê? folclórico Festival folclórico o quê? de Parintins. E aí provavelmente você vai ver um monte de imagens com dois bois, um azul com uma estrela na testa e um boi vermelho com um coração na testa. E E aí a cidade é dividida, é uma o que que competição. significa? É tipo assim, aqui na nossa cidade tem um edifício, tem um prédio gigantesco, um auditório a céu aberto que é o Bumbódromo. E nesse lugar, todos os anos, daqui com os meses, em junho, final de junho, acontece uma competição, que é basicamente a apresentação de toadas, de alegorias, de dança, tudo junto ali no espetáculo em 3 noites. E, de verdade, parece que não, mas aqui é uma rivalidade completa na cidade. Tipo, se você é garantido, se você é caprichoso. Antes dava até briga isso, hoje em dia tá um pouco mais pacífico. Caraca! Mas aqui é uma competição e vem, tipo, jurados de fora, que são desse nicho aí de arte. E aí tem uma competição das 3 noites, vários pontos de item, tipo, quem tá cantando, quem tá apresentando, quem tá dançando alegoria, aí os itens individuais e tudo mais. Se você ver alguns vídeos na internet, você vai ficar encantado. É realmente um espetáculo completo. Que show, cara. João, deixa eu te perguntar, cara, pra gente partir pro encerramento. Quando você entrou no Pilares, o que que mais mudou no teu estudo, tu lembra? Eu acho que o que mais mudou Pera, primeiro, antes, como tu me conheceu? cara, eu acho, foi por um anúncio no Instagram, eu acho. Eu tenho quase certeza que foi por um anúncio, mas eu acho que foi no Instagram. E qual foi a tua impressão? Você pensou assim, pô, esse cara parece coachzão, isso aí parece picareta. Teve alguma coisa nesse sentido, cara? Olha, eu fiquei mais curioso, na verdade, para ver sobre essa questão de qual era esse método e como funcionava exatamente, porque eu acho que quando eu olho para esse momento, eu acho que nesse momento eu fiquei com a impressão de que a forma como eu estudava, ela não era a melhor possível. Entendeu? E por mais que, como ele falei, eu sempre peguei os assuntos rápidos. Por mais que eu tivesse ali facilidade e as minhas notas fossem legais nos vestibulares seriados que eu estava fazendo, eu sinto que eu poderia ter um estudo mais eficiente tendo até menos esforço. Né? Que eu lhe falei até que
era muito esforço ficar copiando um monte de coisa. E o que mais mudou foi justamente, acho que duas coisas. Primeiro, o método, porque eu passei a dar muito valor a videoaulas e principalmente a questões, sabe? Reconhecer simplesmente o valor das questões, como elas podem destravar o seu aprendizado, ser um ponto fora da curva. E disciplina também. E nesse sentido, não só disciplina no estudo diário, mas a questão também de fazer simulados. Lembra dos desafios dos pilares? De ferro, de ouro, de prata, de bronze? Isso foi uma coisa que me fez ter disciplina. Porque tinha ali um incentivo para todos os meses ali, pelo menos, sei lá, 2 fins de semana, você vai se dedicar. Faz o primeiro dia, faz o segundo dia do Enem, faz redação semanal. Isso é muito importante, né? Porque não é só você ficar estudando os assuntos loucamente. Os simulados também são importantes. E eu parei para pensar que eu não tinha também hábito de fazer simulados, pegar realmente a prova e fazer ela completa, cronometrar tempo, ver estratégia de prova, se preparar para o cansaço. Porque eu tinha feito o Enem como treineiro quando eu estava no segundo ano, no ano retrasado. E, cara, eu lembro que me derrubou completamente. Eu cheguei em casa, parece que tinham drenado a minha energia, só que assim. Chegou um momento do primeiro dia do Enem que a minha visão começou a ficar meio turva. Tive que parar assim, respirar, beber um pouco de água para voltar a ler as questões lá de linguagens. Então, essa questão de disciplina para os simulados, com certeza fez a diferença também para eu ser aprovado. Da feita que chegando no dia é muito importante você ter o seu corpo e sua mente acostumados para a prova não te derrubar no sentido de cansaço. Ou para te derrubar que seja quando você chega em casa, mas não para comprometer ali na prova. Então, acho que essa também foi uma das coisas que o Pilares foi um divisor de águas, e de colocar na minha cabeça que isso é uma parte importante. E que se eu não tivesse essa disciplina, mesmo nos simulados, poderia ser como no meu segundo ano, de chegar a um ponto em que eu ia ficar simplesmente querendo entregar lá a prova e ir para casa. E pronto. Então, acho que esse foi um dos tópicos que mais fez diferença na prática, entendeu? Com A certeza. parte da estratégia de prova. Sim, a parte de estratégia. E a parte também de costume com aquele nível de esforço, né? Porque o Enem é uma prova muito desgastante. Então, se você Total. chegar lá pela primeira vez, pô, E quando você pega o teu dia de prova, você ali, tu pensou que passaria? eu saí confiante da prova. Serão? Porque, sim, no dia de prova, antes da prova eu tava ansioso, não no sentido de estar nervoso, mas querendo logo chegar ali, no momento da prova para eu fazer, para eu consumar aquele ano ali de preparação. Durante a prova, eu tentei manter focado essa mesma motivação, porque sempre vai ter aquelas questões que você bate o olho, dá uma desmotivada, fica assustado, tipo, caraca, como é que eu, como é que eu vou resolver essa questão? Mas eu acho que a principal coisa no dia da prova foi eu lembrar de tudo que eu tinha passado, todos os simulados, todas as aulas que eu assisti, todas as questões que eu fiz, toda a minha dedicação e parar que, putz, não são duas questões aqui que eu não estou conseguindo resolver, que vão apagar todo esse meu esforço. E se eu já tinha passado por tudo aquilo, claro que eu seria recompensado. E até em questão de eu ter certeza de que eu ia passar, mesmo se eu não passasse naquele ano, ter a certeza de tipo, pô, o meu lugar é a faculdade, é onde eu vou realmente poder trilhar os meus objetivos. Então, da forma que você tem isso muito fixo na mente, que é só questão de tempo, se você continuar se dedicando, é só questão de tempo, realmente. Até se você não passar naquele ano, você vai ficar triste, vai, putz, ficar ali abatido. Como eu fiquei naquela questão do vestibular do meu estado, na questão da minha inscrição. Mas depois que passa esses baques, você volta. Você volta a ficar focado, você volta a ficar motivado a estudar. Porque você tem certeza que é só questão de tempo. Então, eu acho que no meu dia de prova, eu fiquei confiante. Claro que mais ainda no meu segundo dia de prova, porque tinha exatas, e ali era a minha praia mesmo. Eu fiquei confiante porque eu tinha certeza da minha preparação, sabia tudo que eu tinha feito, e eu tinha certeza que eu estava pronto. E
era isso, nada iria me desmotivar. Até aquela questão de, tipo, chegar na sala e ficar tranquilo, ficar relaxado. Eu não tenho motivo para ficar nervoso se eu me preparei, se eu estudei todos os tópicos da grade, se eu sei que eu aprendi. Então, acho que esses pontos, ter muito claro na mente, foram os que fizeram o meu dia de prova ser seguro e chegar em casa, pegar o gabarito e corrigindo ali e continuar motivado, esperando o dia do resultado. Eu acho que esse é um ponto que ele também é muito importante, você ter confiança de si mesmo, porque quando você não tem, você pode até começar a prova bem, mas você vai ficando cansado, chega nas questões que você não sabe, e aí você vai perdendo foco, vai perdendo a concentração. Isso pode custar uma aprovação, trabalho de um ano. Então, sim, estava seguro por ter confiança no meu preparo. Tu é foda, cara. Obrigado. Porra, tu não parece ter a idade que tu tem, sabia? Sério? É sério, cara. Pô, você tem 18 Sim. e tu fez tudo isso aí com 17. Uhum. Brabo. O que você mudaria no teu estudo se você tivesse que recomeçar? Para começar? Se tu Eu tivesse que só estudar faria. para, se tu tivesse que estudar por mais um ano, o que tu mudaria? Eu acho que se eu tivesse que estudar, por exemplo, esse ano aqui, eu mudaria em questão de o que eu ia estudar exatamente. Porque se fosse esse novo ano, eu não teria mais aquela questão de, por exemplo, só focar nos assuntos de terceiro. Então, eu acho que eu iria talvez só organizar para eu revisar ali em cada período, em alguns meses, de primeiro, de segundo e de terceiro. Mas eu sinto que eu não ia mudar a questão na prática, entendeu? Essa questão de assistir uma aula de teoria sempre, fazer sempre pelo menos 15 questões, os simulados mensais, as redações semanais. Eu acho que nada disso eu mudaria. Se eu pudesse voltar no tempo, eu só faria assim desde o meu primeiro ano do ensino médio. Acho que é isso que eu mudaria. Mas eu acho que nesse terceiro ano que eu cursei, eu finalmente encontrei a minha forma de estudar e como eu realmente consigo ser produtivo, não me cansar tanto assim e conseguir, mais importante, aprender os assuntos. Então eu acho que eu não mudaria no meu método que eu encontrei, Tu baseado no mudaria, Pilates. tu mudaria o teu cronograma, digamos assim, os assuntos que você iria estudar. Isso, porque, claro, nesse ano eu já saberia de terceiro, então eu não teria que dar aquele enfoque que eu dei. É aquela coisa, eu só mudaria se eu voltasse no tempo e voltasse para o primeiro ano, e aí eu já faria, estudaria certo, entre aspas, desde o começo. É isso que eu mudaria. E ainda bem que não vai precisar mudar, né, cara? Porque o senhor passou e É, eu te sim. parabenizar. Eu queria saber como que foi quando você passou, cara. Qual foi a tua reação? Qual foi a reação da tua família? Como é que foi tudo isso aí? Bom, eu passei de madrugada, né? Porque foi ali naquela meia-noite que o INEP revelou os resultados do SISU. Cara, a sensação no momento em que eu passei foi muito mais de dever cumprido do que, por exemplo, de surpresa. Eu não fiquei com aquela exultante no sentido de, tipo, caraca, eu passei, tipo, caraca, eu passei. Eu fiquei, tipo, putz, caramba, todo o meu esforço que eu tive foi recompensado. Não é como se eu tivesse passado na sorte. Ou, por exemplo, se eu tivesse feito a prova e tivesse ficado inseguro sobre o meu desempenho. Eu estava seguro desde o começo. Sempre estive seguro porque eu sabia que eu estava me dedicando. Então, no momento que eu passei, foi muito mais uma confirmação do que uma revelação, eu diria assim. A melhor coisa, na verdade, foi a reação da minha família, com certeza. Eu estava com a minha mãe do lado, ela já tinha até ido dormir, aí eu fui bater lá na porta dela e disse: Mãe, saiu o resultado do SISU, bora abrir o site. E aí ela veio ver comigo. E ela, sim, realmente, sabe, se empolgou, gritou bastante. E até meu pai não mora aqui na casa comigo, né? Mas ele veio também me visitar depois que saiu o resultado. E eu lembro muito bem, eu acho que eu nunca vou esquecer essa cena, do meu pai e da minha mãe se abraçando. E, tipo, caraca, né? Fizemos nossa parte e, e deu certo no final. Porque, se, por exemplo, se eu tinha
se eu tinha internet para estudar, se eu tinha tempo para me dedicar. Claro que os meus pais têm muita influência nisso. E eles sempre me apoiaram em tudo que eles puderam. Então, até nesse momento de felicidade, acho que a coisa mais importante foi eu poder dar esse orgulho para os meus pais. Porque eu mesmo, para ser sincero, sem querer parecer snob nem nada, eu estava seguro do meu resultado. Até porque no SISU você acompanha ali as parciais e você tem como saber se você está bem ou não. E em todas as parciais eu estava dentro. Então eu tinha motivos para ficar confiante. Então quando eu vi, foi uma confirmação para mim. Eu fiquei, caramba, me dediquei esses 3 anos aí que eu estava estudando, finalmente recebi o resultado como eu queria. Mas O cara o melhor sabe, mesmo né? Tu já sabe, né? Eu conheço esse sentimento. assim, a É questão aquilo, mesmo foi é ver aquilo meus pais. de vai ser uma surpresa, não uma coisa do tipo se eu passar em primeiro ou em segundo, ou é um bagulho desse, mas tipo, tu já sente que tu fez o que precisava. Então, cara, parabéns por toda a tua jornada. Alguém se dedicar desde o primeiro ano, primeiro, segundo e terceiro. Pô, eu imagino que deve ter sido difícil em vários momentos de talvez tu ser um dos poucos que estava fazendo isso. Que, cara, Sim, não é comum alguém estudar desde o primeiro e segundo e terceiro para passar no Enem, por exemplo, ou estudar no primeiro e segundo ano do ensino médio. Quando grande parte sim. do povo não tá nem aí para estudo. Então, eu sei que deve ter momentos que talvez eu tenha sentido sozinho, por exemplo, nessa jornada. Ainda mais na pandemia, porque aí era uma situação que, tipo, era fácil você ficar sem vontade de fazer nada, É, né? E no começo que estava realmente feia a coisa, cara, eu, realmente eu tinha imagino. muito mais motivado. Não deve ter sido tão fácil. E tu chegou no terceiro ano metendo bronca e não deixando o que aconteceu contigo no vestibular te abalar. Isso é muito importante. Demonstra a força que tu tem em pegar o problema e Uhum. existe um ditado, fala que a mesma situação faz uma pessoa de sucesso se motivar enquanto a de fracasso reclamar. Eu criei essa frase, mas Já teve vários colegas que eu. isso é de um filósofo contemporâneo chamado Gabriel Madeira. Mas, cara, o tanto de gente que não pegaria o que aconteceu contigo e iria ficar reclamando, tu pegou isso para se motivar mais ainda e descontar no Enem, igual tu mesmo comentou. Então isso é muito importante. Parabéns Com por certeza. isso. Tem, cara, duas coisas pra gente fechar. Um recado que tu deixaria pro povo que tá na busca e Uhum. um recado que tu deixaria pra pessoa. Fala primeiro o recado que tu deixaria pra pessoa que tá na busca por uma vaga em medicina. Tá. Bom, primeiro, medicina é um curso difícil, é um curso concorrido. E basicamente o meu recado é, se você está nessa disputa, nessa corrida, primeiro, dedique-se. Você nunca vai conseguir passar contando só com a sorte. Você tem que fazer o seu esforço, tem que fazer a sua dedicação diária ali e nunca perder o foco. E também esteja pronto para quando as coisas não saírem da forma como você espera naquele momento. Porque imprevistos acontecem e eu digo isso por experiência própria. Então, a gente nunca vai ter 100% controle de tudo. Mas se você realmente quer esse curso, o meu recado é que você tenha um foco, uma motivação tão grande e uma vontade de alcançar esse objetivo, que até quando tiverem dificuldades e quando imprevistos acontecerem, você não vai deixar de se esforçar e vai ter aquela na mente, aquela frase: é só questão de tempo. Se eu fizer a minha parte, é só questão de tempo. E pronto. Se você coloca isso na cabeça, já está tudo feito. Cara, quase toda vez que eu pergunto isso, a pessoa fala assim, pô, não desista. Eu falo, cara, tem que ter algo além desse não desista. E você, tipo assim, ó, porra, isso aí foi fantástico, cara. Esteja preparado para quando o negócio der ruim. Uhum. Muito bom.
Muito bom. Você já leu alguma coisa de estoicismo, alguma coisa nesse sentido? Estoicismo? É. Não. Cadê? É uma corrente. Cara, é que assim, eu acho fantástico quando alguém faz uma parada meio que por intuição, existe, tipo, pô, todo um estudo lá sobre a parada. Estoicismo é uma corrente de filosofia. Os caras. Você tem uma penca de fundadores, digamos assim, do estoicismo. É, é coisa de 2000 anos atrás, pouco antes de Hum, Cristo. E eles escreviam sobre o lance de você acordar todo dia é, disposto para encontrar o problema, disposto para encontrar o que você não aguardava, e que você tem que focar. E aí, porra, tem uma pinca de livro, aí tá lá o cara que nunca leu um livro, nem sabe o que significa o termo, cara, e aplicando melhor do que todo um povo ficar lendo 10 mil coisas. Tu é foda, cara. Porra, muito valeu. bom. Deixa eu fazer uma outra pergunta. O que Hum, você deixaria de recado para quem tá, tipo, a gente vai abrir a turma 13 do Pilares. A gente comentou assim, ó, que a turma 13 vai ser aberta no dia 13 às 19h13. Mas isso tudo foi coincidência, a gente nem planejou, tipo, o nome da turma, a data. Foi obra do destino, assim, sabe? Do nada coincidiu. O que você deixaria de recado, cara, para alguém que tá, tipo, ali, porra, não sei se eu entro, me parece meio coach, charlatão, esse negócio de passar em medicina e ir mudando o estudo, isso aí acho que estudando de qualquer jeito dá para passar. O que você deixaria de é, recado para a pessoa que está numa lista de espera, por exemplo, do Pilares? cara, eu diria que se você está com esse pensamento, reconsidere. Porque não é algo, não é qualquer coisa. Realmente, o Pilares, ele abre a sua mente, muda a sua forma de pensar o estudo, o aprendizado. E você entrando, o meu conselho é realmente destrinche e utilize tudo que está ali na plataforma, porque tem muita coisa boa. Tem coisa para você fixar melhor, para você se preparar melhor, para você se organizar melhor na semana. Tem playlists de exatas para quem não gosta de exatas. Se você está pensando diretamente no Enem, pô, destrincha ali e aproveita ao máximo, porque tem playlists focadas só no Enem. Enfim, é uma plataforma completa. Eu recomendo também ficar sempre ligado nos desafios, porque eles são bem legais e realmente dá uma satisfação de você ver que conseguiu concluir e tudo mais. Mas é isso. Você está pensando em entrar no Pilares, eu recomendo completamente e não tenho críticas assim a, a esse programa. Realmente foi um divisor de águas no meu estudo. E se não fosse por ele, talvez eu não tivesse tido os resultados que eu tive com os meus métodos ineficientes que eu tinha antes. Então é isso. Vá com a mente aberta e aproveite ao máximo, porque é uma coisa que pode mudar seus resultados. Muito bom. Cara, obrigado. Obrigado por ter topado fazer essa entrevista. Pode ter certeza que serviu de inspiração para muita gente. E parabéns, parabéns por toda a trajetória. Eu tenho certeza que o teu desempenho na faculdade vai ser brilhante, cara, da mesma forma que foi na tua jornada do vestibular. Inclusive, o senhor passou direto do terceirão. Sim. Quando começam as aulas? As aulas da faculdade? É, Vai demorar. A UFAM está começando agora em abril, a maioria dos cursos, só que medicina e fisioterapia são dois cursos que vão começar só em dezembro. Então, vai demorar bastante. Eu vou demora. Aproveite esse, relaxar. aproveite esse período. Mas eu te perguntei porque, cara, o curso de medicina ele não é um curso fácil. Não é. Ele não chega a ser o mais difícil. Uhum. Em termos de conteúdo, em termos de nota do povo nas provas, é óbvio que vai ter sempre um povo de medicina discutindo e argumentando contra, mas é um fato. Engenharia é mais difícil. O povo se Beleza. bate muito mais nas provas. Mas o curso de medicina ele é um curso que ele é difícil, cara. Se tu aguentar o tranco, não é fácil, não. E por Entendi. várias vezes eu falo pro povo que tá no terceiro ano, e a galera se desespera, do tipo, meu Deus, se eu não passar, minha vida vai acabar. Eu falo, quer saber?
você não passar direto do terceiro vai ser uma bênção, porque se tu entrar com essa mentalidade na faculdade de medicina, tu não aguenta o tranco. Não aguenta. Entendi. A pessoa ali com 17 anos, cara, eu falo, olha, tu não aguenta o tranco. Por Hum, faltar maturidade. E tu é uma Entendi. pessoa, cara, que com 17, 18 anos, enfim, direto do terceirão, eu tenho certeza que você vai pegar a faculdade de medicina e tu vai botar no bolso. Obrigado. Literalmente, cara. Literalmente. Então, parabéns por tudo isso. Te desejo muito sucesso. Muito obrigado. E agradeço não só pelo convite, mas também por todo o conhecimento aí ensinado e divulgado no Pilates. Me ajudou muito. Que bom, que bom. Quando a caixa dos aprovados chegar aí, tu me avisa. Às vezes sim, pode deixar. João, tamo junto, cara. Valeu. Valeu mesmo. Até a próxima. Tudo de bom.